bora tomar um cafezinho agora com a turma do Camisa 8? Ela já está aqui comigo, hein? Josi Freitas, um ótimo dia para você. Final de semana e tanto para os clubes do Ceará, né? Exatamente. Mesmo placar, na verdade, né? 1 a 1, tudo igual. Tudo igual, tanto para Ceará quanto para Fortaleza. E eu acho que a gente tem situações diferentes, resultados iguais, mas situações bem diferentes, né? A gente tem a comemoração de conseguir empatar e o outro triste de deixar empatar, né? Nos acréscimos. Fala não que eu fico com raiva. Vamos lá, começar aqui pelo Ceará, o vozão de Porangaba do Sul. Vamos começar falando sobre o jogo do Ceará. A hora o Flamengo pensou que vinha aqui e ia ganhar, é? Mas tô dizendo mesmo, tava lá na beira-mar ontem, viu, Josi? Só te interrompendo, tinha lá um bocado de flamenguista no calçadão, lá na frente de um hotel chique, onde o Flamengo tava. Olha, mas não deu não, todos os lugares, ontem eu também passei aqui, até pela Desembargador Moreira mesmo, que não faltava era torcedor do Flamengo, viu? É a maior torcida do Brasil, né? Exatamente. E aí, falando sobre esse jogo, o Ceará empatou contra a equipe do Flamengo, atual líder da competição, mas quem vai dar mais detalhes que estava lá no jogo é Paulo Edson, que conta tudo o que aconteceu nesse confronto. Um jogo marcado por muita expectativa, tanta expectativa que os ingressos acabaram 4 dias antes da partida. Isso para o torcedor geral, porque para quem é flamenguista, os ingressos acabaram já no 2º dia de vendas. E quem não conseguiu ingresso para esta festa, o jeito foi se reunir em locais como este daqui, ó, onde vários torcedores do Flamengo vieram se reunir para acompanhar a partida através da TV Cidade. E eu estou aqui conversando com o Eduardo Barbosa, que é coordenador das embaixadas do Flamengo em todo o Brasil, não é isso, Eduardo? É isso aí. A gente costuma falar que o Flamengo não é do Rio, o Flamengo não é do Brasil, o Flamengo é do mundo todo. Eu coordeno esse programa das embaixadas consulares, estou há 10 anos trabalhando no Flamengo, vim diretamente do Rio. E tudo que você falou aqui pra gente não é novidade nenhuma, porque o Flamengo esgota todos os ingressos no Brasil, no mundo todo, onde o Flamengo jogar. É público cheio, 100%. E aí a Flaportal está, mais uma vez, fazendo o esquenta, um pré-jogo aqui com as embaixadas consulares do Flamengo. E é isso aí, o Flamengo está representado aqui, não só na região Nordeste, como na região Norte, Sul, tem todo mundo de todo o país está aqui nesse pré-jogo das embaixadas do Flamengo. Mas aqui na Arena Castelão, quem manda é o vozão. E lógico, a gente vai saber aqui do torcedor o que é que ele espera para hoje. O que é que a senhora espera? A nossa vitória, com certeza. Hoje já vamos sair com mais 3 pontinhos no campeonato. E o que é que o vovô acha? Eu acho que o Ceará hoje ganha. Estou numa expectativa com muita certeza de que hoje 2-0. A diretoria falou que era para quem não fosse torcedor do Ceará não comprasse ingresso para torcer contra. Será que tem infiltrado aqui? Eu acho que não, porque senão ele vai pegar ruim para ele. E toda bela história tem que ter um pouco de drama. O que não faltou após o gol de De Arrascaeta e com um Flamengo dominante no primeiro tempo. Mas a reviravolta veio na segunda etapa, com as mexidas de Léo Condé. O time foi para frente e Pedro Raul se credenciou a herói alvinegro, deixando tudo igual. Daí em diante, o Ceará esteve mais perto de virar a partida do que o Flamengo de chegar ao segundo gol. Mas ficou assim mesmo, 1-1, com gostinho de vitória. E aí, do lado do Ceará ainda tem novidades? Tem novidades. Eu queria só pontuar sobre esse jogo, porque a gente falou durante a semana sobre a questão da torcida, que você que é torcedor do Flamengo, não vá para a torcida do Ceará, que não faltou foi torcedor do Flamengo dentro da torcida do Ceará. Mas não teve briga não, né? Não, por enquanto que a gente sabe de situação, não teve briga, pelo menos isso, né, gente? Exatamente. Não combina. Mas é um dos maiores públicos nordestinos, tá? Quase 58 mil torcedores estiveram na Arena Castelão, a gente teve todo um espetáculo. Festa, viu? Eu vi os Com vídeos. certeza, a gente que acompanhou pela TV Cidade viu a festa nas arquibancadas, mas ainda falando sobre o Ceará, ontem, um jogador que estava sendo muito esperado, que foi recebido na quinta-feira no aeroporto, esteve no gramado da Arena Castelão. Vina esteve lá, falou com a torcida. A gente está vendo imagens, na verdade, aí, dele ali brincando com a torcida.
cantando aquela música ali que o torcedor do Ceará gosta, o torcedor do rival também talvez não goste tanto, mas fez aquela comemoração, aquela brincadeira ali. E eu acho que a gente percebe quanto ele está feliz em voltar para a equipe do Ceará, e os torcedores também estão muito empolgados com a volta do Vina, tá? Ele já fez alguns exames médicos, esteve no jogo ontem, e a gente fica na expectativa para saber agora quando é que ele vai estrear pela equipe do Ceará. Que ele seja bem-vindo, viu, à capital cearense, né? Com toda certeza, viu? Agora, vamos mudar as cores, já falamos um pouquinho do Ceará, vamos agora falar um pouquinho sobre o seu Fortaleza, né? A carinha de quem... Quando começou o jogo, 1-0, opa, saiu do Z4. Hoje Quando dá foi certo. nos acréscimos, deixaram o Corinthians empatar. Mas me conte como é que foi essa partida. Basicamente, o Corinthians jogou dentro de casa na Neoquímica Arena, poupou todo o time, acho que o único titular, na verdade, era o Hugo, já avisando no jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, porque é um confronto muito importante contra o Palmeiras, e aí foi com todo o time reserva e todo mundo pensou, agora o Fortaleza vai dar certo, o Breno Lopes já abriu o placar ainda no primeiro tempo, e o Fortaleza foi muito bem no primeiro tempo, se a gente pontuar assim, só que eu acho que o Dorival pensou, quero pelo menos esse empate aqui, aproveitar que o Fortaleza não está tão bem ali das pernas, vou mudar alguns jogadores. E aí colocou Mendes, Yuri, Garro também, Mateuzinho, Carrilho também. Então, basicamente, no finalzinho, nos acréscimos, o torcedor do Fortaleza levou essa pancada. E é o que seria 3 pontos a mais, tiraria ele do Z4. Acabou levando esse empate e ainda continuando no Z4, situação difícil para o Fortaleza. Acho que a gente já vê algumas diferenças, algumas mudanças em relação ao time que era comandado do Voivoda. O Renato Paiva ainda está começando a sua trajetória dentro da equipe do Fortaleza, mas se a gente pontuar, se a gente ver bem, jogou bem, principalmente no primeiro tempo, a gente consegue até perceber que tem algumas mudanças, alguns jogadores específicos ali estão dando aquela garra, aquela força de vontade a mais dentro da equipe. A gente espera que realmente o Fortaleza consiga sair dessa situação triste que é a zona de rebaixamento. Acho que o Leão voltou, viu? A gente espera. Mas voltou. A gente espera muito por isso, e depois do jogo, o Renato Paiva, o técnico do Fortaleza, falou um pouquinho o porquê desse empate tão sofrido e essa possível não saída agora do Z4. Depois, de facto, é pena que no fim, já com o desgaste, já com o cansaço, aconteça o golo como aconteceu, porque acho que nós fizemos uma partida em questões táticas. Não vou falar de merecer ou não, porque obviamente aí o Corinthians foi à procura do empate tendo mais bola, mas em questões táticas acho que fizemos, começando a ganhar como começámos, fizemos um jogo muito competente e que nos foge estes 3 pontos por uma questão de detalhe. Elogio a postura da equipa, a equipa entrou muito mal no último jogo com o Grêmio e foi aquilo que nós vimos, hoje entrou de forma diferente, é isto que nós queremos, uma equipa mais completa, mais impositiva, logo na entrada dos jogos. De facto fica este gosto amargo, até pelo trabalho que os jogadores entenderam muito bem o plano de jogo, entenderam as vulnerabilidades do Corinthians, as fortalezas do Corinthians, e a partir daí conseguiram ir gerindo o jogo, em muitos momentos sem bola, mas é também importante saber sofrer. Fica de facto esse gosto amargo do gol sofrido no fim. Acho que o nome principal desse jogo é o empate amargo do Fortaleza, né? A gente não esperava que fosse isso, muito pelo que o Fortaleza fez dentro de campo e ter aberto o placar. Mas ainda falando sobre Fortaleza, tem muita gente que está feliz com essa notícia do final de semana. Davi Luiz, deu tchau Deus pra já equipe. acompanha, meu filho, viu? Aí no Chipre. Ele reincidiu o contrato depois de 7 meses. Jogou basicamente 16 jogos pelo clube. E aí, ele disse tchau. Vai jogar agora na equipe Pafos FC do Chipre. E aí, no seu anúncio nas redes sociais, na verdade, do próprio clube, teve todo um anúncio importante, Cristo Redentor. E eu queria que vocês mostrassem, na verdade, a imagem, porque tem a trajetória do jogador dentro do futebol. Só que não tem a camisa do Fortaleza. Todas as outras equipes que ele passou, que ele jogou, foram colocadas no Cristo Redentor, mas não foi colocada a camisa do Fortaleza. A gente não faz nem bem. O torcedor com raiva, né? A gente nem entende o porquê, porque querendo ou não foram 7 meses, mas a trajetória do Davi Luiz dentro do Fortaleza foi muito apagada. A gente tinha uma expectativa muito boa dele, principalmente pela experiência e pelo nome que ele tem dentro do futebol mundial. Não está falando nem nacional, não. O Davi Luiz tem um grande nome dentro do futebol mundial, mas aí agora na apresentação simplesmente deixaram de colocar a camisa
do Fortaleza, viu? E agora a gente fala sobre seleção feminina de futebol. Que notícia feliz! Eu fico muito feliz de falar sobre futebol feminino e a seleção brasileira mais uma vez conquistando um título. A gente está falando do 9º título da Copa América de futebol feminino. Basicamente já tiveram 10 edições da Copa América e o Brasil simplesmente ganhou 9. Então Apenas. assim, olha, simplesmente é o maioral, né? As meninas jogam muita bola e eu fico muito feliz sobre esse título porque foi um título difícil, tá? A gente está falando de um tempo normal que basicamente foi um 4-4, foi decidido nos pênaltis, mas teve uma pessoa que a gente conhece muito bem, que foi totalmente decisiva, fundamental, que a gente está falando sobre a Marta. O nome dela é Marta. Entrou no segundo tempo, fez os 2 gols, tá? Aí do finalzinho para fazer esse 4-4 e foi fundamental. Então, mais uma vez, a gente está falando aqui o quanto a Marta é decisiva e a gente brinca bastante, né? Eu espero que a Marta não se aposente nunca, porque a gente sabe do peso dela dentro da seleção brasileira, o quanto ela é fundamental, não só dentro de campo, mas também ali de passar a experiência para todas as meninas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui já na segunda-feira falando sobre mais um título da seleção brasileira.